PL é um indicador que pode te induzir ao erro. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com Lucas. Se você é novo por aqui, eu peço que, por favor, você se inscreva no canal, é muito importante. Deixa aquele like. Pois é, e hoje eu vou introduzir para vocês um novo indicador, já fazendo uma introduçãozinha sobre o que são indicadores. Indicadores indicam alguns fatores sobre aquela empresa. Como eu falei, eles indicam, eles não são uma conclusão, não é algo conclusivo que vai decidir se você vai investir naquela empresa ou não. Porém, eles podem te dar algumas ajudas para facilitar a sua análise. Tendo isso em mente, a gente vai falar sobre o PEG Ratio, mas antes vamos introduzir um pouco sobre o que é o PL. O PL, ele é um indicador que mostra pra gente se aquela empresa tá muito cara ou muito barata, tá? Teoricamente é isso que ele tem que mostrar. O PL ele significa preço pelo lucro, preço-lucro, que a gente chama de preço-lucro. E ele pega justamente o preço da ação e divide pelo lucro por ação, tá? Esse é o PL, esse é o PL. Ou seja, ele mostra para você quanto você está pagando por cada real gerado por aquela ação ao ano, tá? Então esse é o lucro por ação anual, na verdade. Tá? Então, quando você vê o PL de uma empresa, na verdade, vamos supor aqui um PL, o preço da ação é, por exemplo, R$ 10. E ela gera por ano de lucro um valor de, vamos pôr aí, R$ 1. É só a gente fazer 10 dividido por 1, a gente chega num PL de 10 anos, tá? Ou seja, se a empresa continuar entregando esse mesmo lucro de R$ 1 por ano, em 10 anos ela retorna o que você gastou nela. Teoricamente é assim que funciona. Porém, isso aqui gera muitas distorções e é por isso que a gente vai partir essa análise para o PEG Ratio. Mas eu já vou falar sobre ele, vamos só concluir essa parte aqui sobre o PL. Por que que isso aqui gera distorções? Porque o PL, ele compara com o lucro atual da empresa e ele ignora totalmente os possíveis crescimentos dessa empresa. Porque sim, esse lucro, ele pode aumentar ao longo dos anos e teoricamente esse tempo para você receber o retorno de volta seria bem menor. Então aí que entra o problema. Muita gente acaba olhando o PL e pega, por exemplo, uma empresa que tem um PL de, vamos por aí, 10 anos, e uma outra empresa que tenha o PL de 20 anos, por exemplo, e a pessoa acaba tomando a decisão puramente por conta do PL estar mais baixo. Só que esse PL mais baixo não quer dizer que você vai ter o retorno mais rápido, porque pode ser que mesmo essa empresa tendo um PL mais alto, pode ser que o lucro cresça rápido, bem mais rápido do que essa outra primeira empresa. Então, se esse lucro aqui crescer muito mais rápido, obviamente você vai ter um retorno, talvez até antes desses 10 anos dessa empresa que é melhor. Então, você tem que tomar muito cuidado com o PL para você analisar ações, porque ele pode gerar distorções, porque ele usa o lucro atual e ele desconsidera o possível crescimento. O PEG Ratio é uma evolução desse indicador aqui. Tá? Na verdade, esse indicador que a gente chama de PL, do inglês, a origem dele é PE, que é o Price versus Earn, tá? É o preço pelo lucro, isso aqui do inglês. O PEG Ratio é justamente pegando esse PE e colocando aqui ainda o Growth, que é o crescimento. E aqui vira justamente o growth, olha só que legal. Então, o PEG Ratio, ele é uma evolução do que a gente chama de PL em português, que na verdade é PE do inglês, Price Earn Growth, tá? Então ele vai comparar o crescimento do lucro nessa nossa análise. Lucão, quando que você usa o PL, PEG Ratio, esses negócios? Bom, o PL eu evito usar de qualquer forma, porém o PEG Ratio eu costumo usar quando tenho duas empresas que são muito similares com relação aos outros indicadores. Se você quer saber quais são esses indicadores, clica nesse card aqui em cima que eu ensino 5 pilares para você sempre ter empresas boas na sua carteira e superar os índices das bolsas de valores, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Respeitando os pilares desse vídeo, você vai conseguir. Então, eu só vou usar o PEG Ratio quando eu tenho duas empresas que são do mesmo setor, mais ou menos do mesmo ramo de atuação. Aí eu posso usar o PEG Ratio para comparar uma com a outra, porque a bolsa é cheia de vários setores diferentes e os custos por aquisição de cada setor, eles variam. Então, você não pode usar o PEG Ratio para setores diferentes, ou até mesmo PL, você não pode usar PLs de setores diferentes, porque a bolsa, né, o mercado, ele precifica isso de forma diferente para cada tipo de setor. Então, é o único momento que eu vou usar o PEG Ratio, duas empresas similares,
análises fundamentalistas desses pilares que eu falei daquele vídeo, muito similares também. Para a gente ter uma base, quais são dois desses pilares que eu uso? Margem líquida e ROI, né? São dois indicadores muito importantes para ver se a empresa entrega um lucro legal com relação ao preço que ela vende e para ver se o patrimônio dela tem efetividade nessa geração de lucro. Então, poxa, tenho duas empresas que estão com as margens parecidas, tem os ROIs parecidos, aí você pode usar o PEG Ratio. Fora disso, eu não uso, eu simplesmente vou investir em boas empresas porque elas são boas e não vou ficar perdendo tempo com esse tipo de análise de PEG Ratio porque ela é sim subjetiva, tá? Pode mudar muita coisa aqui e a gente já vai entender o porquê. Então vamos lá, vamos entender como que calcula o PEG Ratio, como que ele funciona na prática aqui com duas empresas que a gente vai fazer aqui, duas empresas do mesmo setor. Bom, partindo desse princípio que a gente sabe que o PEG Ratio é justamente o PL que a gente já tem dividido pelo crescimento, o que a gente precisa aqui que está faltando é só o crescimento. Bom, e para essa análise eu escolhi duas empresas, uma delas é a Taesa e a outra é a Engie. E a gente vai fazer essas análises aqui agora com essas duas empresas. Mas o que a gente precisa? Bom, a gente precisa primeiro pegar o PL dessa empresa, o PL dessa empresa. Então a gente vai vir aqui, ó, nas duas a gente vai em indicadores qualitativos. O site que eu estou usando aqui, que eu gosto muito para analisar esse tipo de coisa, é o Pense Rico, tá? Plataforma.penserico.com. Beleza? Você pode usar esse site aí que ele mostra dados históricos muito legais. O Fundamentei ele é bom, mas para outras coisas, tá? Então, aqui a gente já tem dados de PL, lucro por ação, histórico, legal que ele mostra histórico, ó, desde 2020, 2018, 2017, enfim, você tem um histórico mais longo aqui. Então, primeira coisa pra gente fazer essa análise, né? Poxa, tô em dúvida entre a Engie ou a Taesa. Não é exatamente o mesmo setor, porque uma é geração de energia, outra é transmissão de energia, mas muita gente conhece, é mais fácil de fazer essa análise, então a gente vai usar essas duas. Então, primeira coisa é a gente anotar aqui os PLs dessas duas empresas. A da Engie é 12,25 e a Taesa é 8,05. Então vamos lá, vamos fazer aqui análise. Os indicadores que a gente vai precisar, primeiro o PL. Então o PL da Engie, 12,25 anos, e o PL da Taesa é de 8,05 anos. Ou seja, com os lucros atuais dessas empresas, o tempo que você levaria para ter o retorno são esses aqui. Porém, aqui já começa o problema, ó, porque se a gente usar só o PL, parece que a Taesa é muito melhor, não parece? Poxa, eu vou ter retorno em menos tempo. E aí que entra o PEG Ratio. Então a gente tem que aprender a calcular o growth, né, que é o crescimento. O crescimento do quê? O crescimento do lucro, porque o lucro da empresa vai crescendo e, obviamente, né, você pode ter o retorno mais rápido. Então a gente tem que calcular o crescimento dessas duas empresas. E como que a gente calcula o crescimento dessas duas empresas? Se a gente quer o crescimento do lucro, tem duas formas da gente fazer isso. Ou a gente pode olhar o lucro por ação, né, aqui ó, o LPA, que é o lucro por ação, ou a gente pode fazer com o próprio lucro líquido. Ó. A gente pode pegar o crescimento do lucro líquido. Eu vou fazer com o lucro por ação porque fica com números menores, números mais fáceis, né? Quanto tempo eu recomendo você olhar o crescimento? No mínimo 5 anos, tá? Você tem que olhar um histórico de no mínimo 5 anos para você saber se aquele lucro está realmente crescendo a longo prazo. Porque se eu olho de um ano para o outro não é estatística, pode gerar muita distorção. Então eu gosto de olhar de pelo menos 5 anos. Aqui eu vou olhar 6, porque a gente tem dado de 6 anos aqui. Então a gente pode olhar. Então vamos lá. Primeira coisa é a gente ver aqui quanto que era o lucro em 2014. Ó. Era lucro da Engie primeiro. Vamos fazer com o da Engie, né? Vamos começar aqui, ó. Então vamos lá. O lucro por ação da Engie em 2014 era 2,12, ó, tá bem aqui. E depois foi para 3,46. Então vamos anotar aqui esses valores. 2,12 e 3,46. É isso? Só para confirmar aqui. 2,12, 3,46. Tá certo. Quer dizer que cada ação gerava em 2014 R$2 de lucro. Então isso aqui é em reais, na verdade, ó. Tá? R$2 de lucro e hoje gera 3,46. Então teve um certo crescimento aqui. Caso eu coloquei no lugar errado aqui. Isso aqui é da Engie. E agora a gente vai pegar o da Taesa, os mesmos dados também. E a gente vai conseguir calcular o crescimento. Então vamos lá agora na Taesa. O lucro por ação de Taesa era 2,63. Era R$2,63 por ação. E hoje é R$3,50. Tá? R$3,50 aí. Agora eu consigo calcular o crescimento. Levando em consideração que a gente tem um espaço de 6 anos aqui, é simplesmente a gente calcular quanto que está hoje e quanto que era, dividir um pelo outro. Então vamos lá, vou fazer primeiro aqui da Engie, seria R$3,46,
dividido por R$ 2,12, ou seja, o lucro cresceu 63%. Só que eu tenho que colocar esse crescimento aqui anual, porque eu estou analisando o lucro anual, o preço é o de agora, o lucro é o anual e o crescimento tem que ser o anual também. Isso aqui é o crescimento do lucro em 6 anos, só que eu quero saber o lucro anual médio. Então eu vou ter que fazer uma exponencial reversa aqui, uma regressão exponencial. É só você elevar a 1 dividido pelos anos, né? 1 dividido por 6, no caso, 6 anos. Aí eu faço isso aqui menos 1 vezes 100. Deu um crescimento médio aí, arredondando 8,51% ao ano, tá? De crescimento de lucro, beleza? Agora a gente vai olhar aqui o da Taesa. 3,50 dividido por 2,63. Eu chego num crescimento de 6 anos de 33%. Só que eu quero saber o anual. Então eu vou fazer isso aqui. 1 elevado a 1 dividido por 6. Menos 1 vezes 100. Chego num lucro aí de 4,9% ao ano de crescimento, né? O crescimento do lucro aí. Então, 4,87% ao ano, tá? De crescimento de lucro. Então, agora sim, a gente tem o PL, né? A gente tem o P, o E e o G, que é o Growth. Então, a gente tem tudo agora. É simplesmente dividir PL pelo crescimento e a gente já chega aqui no PEG Ratio. Vamos lá, ó. PEG Ratio. Então, daria aí 8,05 dividido por 4,87, vai dar um valor de, primeiro aqui fazendo da Taesa, né? 8,05 dividido por 4,87, a gente chega num PEG Ratio aí de 1,74, tá? Beleza? Mantém esse número aí, 1,74. Agora fazendo o PEG Ratio da Engie, a gente chega em 12,25 dividido por 8,51. E o nosso PEG Ratio dá 1,44. Tá? Então vou colocar aqui, ó, PEG Ratio, vou copiar aqui, ó, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Então agora a gente chega aí justamente no 12,25 dividido por 8,51. Isso aqui gera pra gente um PEG Ratio de 1,44. O PEG Ratio, quanto menor, melhor, porque quer dizer que mais rápido você vai ter esse retorno. E aqui de cara a gente já consegue perceber isso. Por quê? Porque o crescimento do lucro da Engie é um pouco maior do que o crescimento do lucro da Taesa. Então isso tende a te gerar um retorno maior no longo prazo. Claro que muita coisa pode mudar, como eu falei. Indicadores, eles indicam, eles não são um veredito, não é uma conclusão. Mas ele indica que isso aqui tende a ser um melhor negócio. Tá? Inclusive o Peter Lynch, nos livros dele, ele fala que PEG Ratios abaixo de 1 é excelente, tá? São excelentes negócios. Porém, como aqui a gente está olhando empresas num setor muito perene, que o foco são dividendos, são ações que teoricamente custam mais caro, são mais precificadas por conta de ter mais segurança, a gente tende a pagar mais caro por essas empresas mesmo, e é normal. Então aqui vai justamente esse ponto. Mesmo o PL da Engie sendo maior, aparentemente ela gera um crescimento maior e isso resulta num tempo menor para você ter esse retorno. Então esse é o PEG Ratio, é um índice bem facinho de calcular. Você pode fazer rapidinho aí, eu demorei porque eu fiz explicando, mas se você pegar uma calculadora, você faz aí em 15 segundos, você chega no PEG Ratio. Então finalizando, o PEG Ratio, ele é um indicador para você desempatar duas empresas que já são muito boas. Ele não é para você pegar uma empresa que está muito boa, uma que está muito ruim, para você comparar a PEG Ratio das duas. Ele é um critério de desempate entre duas excelentes empresas. Fechou? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Manda para aquele seu amigo que confia nos indicadores cegamente. Fechou? Me segue lá no Instagram, @investindocomlucas. E é isso, Lucas aqui. Aquele abraço. Valeu, falei até. E bora ficar milionário.